Muito bem, pessoal. Agora sim. Então, iniciando o comentário de fechamento. Quarta-feira, dia 12/8. É. Fábio Figueiredo, Vlad, traga as movimentações do mercado. Eu tentei iniciar antes, mas tinha 1 trilhão de Vlads aí falando no ouvido de vocês, então assustei todo mundo. Peço desculpas, tá? Mas foi falha minha aqui. Eu que não interagi direito com. Tava com várias e várias telas abertas e o áudio tava vazando. Então aparentemente agora tá tudo certinho. Vou até conferir. Perfeito. Então estou vivo. Vocês me ouvem perfeitamente. Eu disse antes que o foco aqui do comentário de fechamento é a interação. Então adorei quando vocês enviaram as opiniões de vocês ali me avisando que o áudio estava ruim. Esse é o foco do comentário de fechamento, tá? O resumo de mercado e suas movimentações eu tenho deixado para o Farol. Eu estou substituindo o Busy que está de férias. Tá? Então aqui eu trago as atualizações, os principais movimentos e focamos nas atualizações. Antes de começar, obrigado. Todo mundo me enviou aqui feedbacks. Thank you so much. Então na tela aí a venda do dia. Tivemos uma atualização dentro dos modelos, duas na realidade, né? BEMA3 gerou venda, esse trade foi postado às 16h41. A entrada foi feita em 7h43, tá? Então o mercado estava mais ou menos aqui. Já andou alguns centavos a favor, o volume é bom, a barra é ampla. Esse rompimento aconteceu com gap, tá? Deixa eu avisar aqui, estamos no ar. Esse rompimento aconteceu com gap, com volume, tudo perfeito, alinhado. Deste modo, houve uma entrada. A entrada foi 7h43, o stop em 8h11, tá? Acima do fechamento de ontem, acima do gap. Segunda entrada planejada, caso o mercado venha testar o antigo suporte como resistência. E a RP fica abaixo em 7h13, tá? Tem aluguel, quando a gente posta a venda, é porque tem aluguel, tá, pessoal? Então tem bastante, a taxa é amigável, não tem problema nenhum. Certo? Então, BEMA, próximo suporte está bem afastado, tem espaço para continuar em queda. Dá para operar sem maiores empecilhos. Tá? Não tem nenhuma linha de retorno de canal atrapalhando também. Então, esse é o primeiro trade do dia. Tá? SLC3 é o segundo trade. Aqui, na realidade, é um aumento de posição. Nós tivemos uma compra aqui no dia 6. O mercado hoje se aproximou do nosso stop. O stop ficava, stop de fechamento, né, abaixo de 17,31. Se tivesse fechado abaixo disso, a operação seria encerrada. O stop intraday era R$ 17,10. O mercado não ficou abaixo disso mais de 2 minutos. Com isso, barra branca abaixo do ponto planejado de segunda entrada, a gente toma a posição. Tá? Então esse trade foi executado. Ok. Trade executado exatamente a 17,70, ponto que está agora. Então temos duas posições aqui em SLC3, o preço médio mais ou menos aqui, né? Meio do caminho entre o ponto de entrada atual, os 17,70 e os 18,85. Vamos ver se o mercado converge para a RP, que está lá em 19,31. Tá? Então essas são as duas atualizações do dia. Eu estava esquecendo do trade da Ciel, né? Que deu RP. Então tínhamos uma venda aqui no dia 6, que foi confirmada no dia seguinte, deu chance de montar para quem ficou de fora e hoje o mercado convergiu para RP, stop já pode ser ajustado para a máxima de hoje, já é uma venda que não oferece mais prejuízo, bonito trade. Há uma venda aberta também em SUSB, né? Então percebam, vendas, né? Muitas vendas acabaram acontecendo nos últimos dias. A venda de SUSB foi também no dia 6, aqui agora a gente já traz para a máxima de hoje. É um trade que a mercado não, né? Em relação ao último stop, oferece R$1 de lucro, quase 6%. Marcação a mercado oferece quase 8%. Então uma linda operação. E na venda, os trades foram sendo construídos nos últimos dias. Há também uma venda aberta em Alpa, mas não houve atualização, óbvio. Tá? A venda está em 7,61, falta 4 centavinhos. Acredito eu que amanhã RP nesse trade também. Pelo método Stormer, FR2 continua na Grendene. O alvo vai ser atualizado para a máxima de hoje. Máxima de ontem, perdão, que é a máxima dos 2 últimos pregões. É hora então de avaliar o Ibovespa, que hoje apresentou um dia bastante volátil, mexido,
confirmando aquela expectativa de agosto mais movimentado, né? O mercado está se mexendo mais. Um fato disso é a volatilidade. Percebam que a volatilidade aqui no último dia de julho era 18%. Nós já temos uma volatilidade para agosto de 20%, 20,5%. Então, a volatilidade já cresceu aí 10%. Tivemos, então, um bom acréscimo de volatilidade nos últimos dias. Hoje o Ibovespa perdeu o fundo anterior, né, fechou abaixo aqui dos 48.610 pontos. Como a gente disse no farol, não é um sinal de venda agudo, né, porque logo abaixo já temos uma zona de suporte, então é incômodo buscar vendas aqui em papéis altamente correlacionados com o Ibovespa. Tá? Temos a mínima de fevereiro e também a mínima de março. Além disso, há divergências de alta no FR, né? Se o FR virar para cima amanhã, a gente tem uma divergência tripla aqui acontecendo. Tá? Então, apesar da perda do suporte atual, tá? A gente não vê isso como um sinal tão forte para abrir vendas em papéis que têm uma correlação muito grande com o Ibov. Hoje, inclusive, foi dia de vencimento de índice futuro. Tá? Com isso, os contratos da série Q, tanto INQ quanto INDQ, tá? Morreram. Agora os contratos mais líquidos são o INV15 e o INDV15. Né? Contratos agora que vencem no mês INDV15. Ele não está me deixando colocar aqui por algum motivo. INDV, agora sim. INDV15. Tá? Esses contratos vencem em outubro. No intraday a gente teve um comportamento bem difícil e arredio do mercado. Percebam que o índice fez uma movimentação de queda em linha reta até a linha de referência, que hoje já operamos o gráfico em V, né? Até a linha de referência em questão. O mercado, no candle que gerou venda, meio-dia e meia, né? Marcou o fundo do dia, então um dia ruim, chato, difícil para ser operado dentro do modelo operado, dentro do modelo que a gente opera. Tá? E com isso, houve um prejuízo na operação dentro do setup número 1 aqui trabalhado no dia de hoje. O mercado se movimentou de maneira mais lateral, suporte 48.950, resistência consolidada na faixa dos 49.665 pontos. Tá? Esse dia baixista já era esperado. Há exatos 2 meses atrás eu escrevi um artigo sobre esse assunto, né? Que apresentei o impacto do vencimento do índice futuro no Ibovespa. Tá? E lá eu fiz um link com a tendência, né? Então quando o mercado está em tendência de baixa, nós temos no dia do vencimento aqui, né? Quando em tendência de baixa, nós temos 63% dos pregões fechando em queda. Né? A média dessa oscilação negativa ficou em torno de 1,08% no Ibovespa. Né? Então hoje o Ibovespa fechou bem próximo da média esperada, né? Era 1,08% a movimentação negativa esperada, com 64% de chance disso acontecer. Tá? Fechou em 1,4%. Então aqui tem todos os detalhes desse estudo que foi feito. Tive bastante trabalho para fazer isso, espero que vocês, quem não leu ainda, leia e se gostar, que dê o feedback. Tá? Bom, acabei de falar do índice, é hora de falar do dólar. Então o dólar futuro apresentou um dia de movimentação estável, né, em relação ao fechamento de ontem, candles muito parecidos inclusive. Né? Nada alterado em relação à conjuntura atual, a tendência segue sendo de alta, resistência 3.600, suporte agora marcado em 3.450. No intraday, WDO U15 apresentou uma operação na compra, o mercado abriu em gap de alta, rompeu a linha da água e após isso o mercado recuou, né, e ficou de lado. Inclusive, essa operação está com tentativa de saída no 0 a 0. Né? Se o mercado bater no ponto de entrada, a gente encerra a operação. Se não bater lá, a gente encerra às 18 horas. Certo? Então esse é o trade do dólar, que também não foi tão produtivo assim. Bom, o que explica essa queda no Ibovespa é a movimentação negativa dos bancos e dos papéis aí do setor financeiro. Né? A gente tem o IFNC perdendo aqui o fundinho anterior,
fechando abaixo dele, mas assim como o Ibovespa esbarrando numa zona de suporte, né? Mínima de fevereiro, mínima de março. Aqui no caso do índice financeiro FNC já há o teste da linha de referência do canal de baixa, enquanto o Ibov ainda não, né? Tá logo ali. Essa queda nos bancos aconteceu dado o movimento em Bradesco, caindo 3%, então o Bradesco perdeu aquela referência que existia em relação à linha do alargamento. O Bradesco perde um suporte importante, que é a mínima dos últimos anos, esse aqui é o gráfico não ajustado. O próximo suporte agora para Bradesco fica lá na faixa dos R$19, que é a mínima do ano de 2008. Lembrando, esse aqui é o gráfico não ajustado, que não leva em conta dividendos, né? No gráfico ajustado a gente teria esse gráfico aqui, e o suporte acabaria ficando em 20, né? No gráfico ajustado, agora o alvo também fica em 20, coincidentemente, né? Só que o desenho do gráfico muda. Só que não é uma venda confortável, né? O mercado vem a trancos e barrancos aqui em queda, não chegou a fazer uma congestão decente para a gente apostar nesse sinal de hoje como um sinal de continuidade do movimento. Então, para um prazo maior, o sinal é negativo. Mas para um prazo mais curto, o swing trade aqui ele carrega um risco um pouco grande. YouTube também perde o fundo anterior. A gente falou de divergências de alta em YouTube que não foram acionadas, né? Aqui no NFR de 14. Essas divergências não foram acionadas, o mercado não superou máxima, não marcou fundo aqui no gráfico diário. Então aquelas divergências elas se esvaem, o mercado perde suporte, próximo suporte de Itaú agora fica em 25,60, 25,80. É a mínima do ano de 2013. Tá? Esse aqui também é o gráfico não ajustado. O gráfico ajustado de Itaú, o suporte agora fica na faixa dos 26,85. Banco do Brasil em forte queda, né? 4,42. Mercado perdendo aqui o fundinho anterior. Existia expectativa de virada aqui, existiam até estratégias posicionando compras em cima desse ponto, trades de antecipação de pivô de alta, né? Que é o que o John Crane chama como a zona de compra, né? Houve argumento para isso. Não é um dos modelos que a gente opera e ensina no nosso método, mas a gente colocou essa como uma possibilidade. O mercado hoje estopou, quem montou posição ali, e abre espaço agora para a busca dos 19,65. Né? Logo abaixo, em 19,30, nós temos a mínima do ano em Banco do Brasil. Então, entre 19,90 e 19,30, a faixa de suporte esperado para Banco do Brasil. BBSC3 também apresentou uma movimentação negativa. Após o teste da resistência, interessa o movimento de BBSC3 acima da resistência. Acima aqui dessa zona de 32,65 seria um pivô de alta. Por hora isso está longe de acontecer. Tá? Os papéis do setor bancário que ajudaram a explicar esse movimento negativo aí no Ibovespa, né? Até porque a Petro está estável, né? Subindo até, e a Vale fechando em alta aí de 1,64, Vale 3 subindo 1,7. Vale 3 bem mais forte que a Vale 5, inclusive. Tá? Me chamou a atenção o movimento do Dow Jones, deixando uma barra com grande sombra inferior, né? Após se aproximar aqui da zona de suporte, ó, tocou nos menores fechamentos aqui desse fundo de janeiro, e ali encontrou uma sombra. A tendência é de baixa, inequívoca, mas o papel parece encontrar aí uma linha de referência. Lembrando que o Dow Jones ele se movimenta assim, sempre em processo de alargamento, né? Aí seria um movimento de expansão, que costuma acontecer em onda 5, inclusive. Tá? Seria a quinta expandida, não está muito clara uma contagem de ondas aqui. Coloca a movimentação das commodities. Hoje o milho virou a média móvel de 9 para baixo. Então quem tinha posições em aberto aqui no dia 3, encerra posições hoje, vira a mão, entra na venda. Tá? Então, a posição de compra encerrada com em torno de R$1 de lucro, tá? R$450 por contrato, entra na venda, e esse é o trade que pode ser tomado para quem não utiliza filtros para operar o milho. Tá? Utiliza a média móvel de 9 pura, como eu gosto de chamar. O boi rompeu um ombro, cabeça, ombro invertido, aquela figura que nós já vimos acompanhando nos últimos chats. O alvo desse ombro, cabeça, ombro fica agora
ali na zona dos R$ 152,60. Tá? 152, temos um topinho aqui, topinho de junho, e também o alvo de 100% da amplitude do mesmo. Tem vários destaques, eu não vou comentar esses destaques para eu ter material para falar do farol, e aqui eu prezo pela interação com a gente. Eu quase esqueci, o pessoal está me chamando a atenção aqui. Tá? Ok. Temos uma novidade para passar para vocês. No começo do mês eu gravei um programa, tá? Um programa novo que nós vamos começar a apresentar para vocês, que é o programa de livros comentados. Tá? E aqui eu comento, dou dicas sobre livros relacionados ao mercado financeiro, opções, e essa primeira parte eu comentei sobre livros de análise técnica. Então eu comentei aqui muitos livros que podem ser úteis ou não para vocês, né? De acordo com o perfil de cada um. Então eu coloco ali dentro da minha visão o que eu achei interessante, o que me ajudou como trader. Tá? E alinhado com isso, né, numa estratégia que a gente fez aqui com a equipe da Landstormer, a gente está oferecendo um desconto para toda a loja, para quem se inscrever aqui no nosso site, no hot site que eu vou encaminhar para vocês. Tá? E naturalmente esse cadastro dá acesso à segunda parte desse vídeo. Tá? Então essa aqui é a primeira parte, que está ali gratuita. A segunda parte também é gratuita, apenas quem quiser, né, pode utilizar isso como um bônus para atualizar a sua loja aí os seus materiais de trades, né, seja livro, seja algum curso, seja algum DVD, alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu gostei muito de fazer esse programa. A gente já tem algumas coisas na manga aí preparado, e aos poucos a gente vai apresentar. Tá legal? Então fica aqui o link. Eu agradeço se vocês quiserem opinar, enviar os feedbacks respectivos. Agora sim, é hora de interagirmos. Eu começo pela questão do Diógenes, se não tem uma venda em Bradesco. Diógenes, é questão de perfil. Tá? É uma perda de suporte? É. Tem volume? Tem. É uma barra preta? É. O problema é o seguinte, o mercado já tem uma boa distância da média, uma distância de 8.2, perdão. Dentro do nosso modelo, quando essa distância da média é maior que 30%, a gente considera o mercado sobrevendido ou sobrecomprado se for para cima. Perceba que o fator aqui é 0,30. Né? Eu só dividi, olha só, eu dividi a distância da média em relação ao preço. Então é 8.21, tá? Eu dividi esses 8.21 pela volatilidade, 27.68, ou seja, quanto a distância da média em relação ao preço é frente à volatilidade. 29.66, ou seja, quase 30% de afastamento. Então é um papel que está sobrevendido, está no limite. Tá? Tecnicamente é um sinal de continuidade, mas no curtíssimo prazo é uma venda que incomoda. Tá? Então, por esse motivo, não colocamos uma venda aqui nesse ponto, Diógenes. Ao contrário, por exemplo, de BEMA. Né? Perceba que a BEMA 3, a venda foi em 7,43. Tá? 7,43. Tínhamos uma distância de... Lá, 7,43, a distância de 7,75%. Tá? 7,75, né? 7,75. Para uma volatilidade de 38, é 20%. Tá? É 20%. Então, não está sobrevendido. O Chaves disse aqui que a média móvel de 9 no MetaTrader não virou para baixo. Pois é, eu não sei como é que funciona o MetaTrader. A média virou para baixo, sim. Tá, ó, tá aqui, ó. A média virou para baixo. Ó. Ontem ela estava valendo 28,51, hoje ela fechou 28,41. Então, pelo modelo da média móvel de 9, gerou venda. Stop, eu não utilizo stop. O meu stop é quando a média vira para cima. Pode ser a 29, pode ser a 30. Ok? Eu não utilizo stop. Certo? Eu não utilizo stop.
meu stop, o meu manejo de risco é calculado frente à oscilação máxima do milho, né? O milho tem uma oscilação máxima permitida pela bolsa. Então aquilo eu levo como prejuízo máximo permitido num trade do milho. Ok? Então a média móvel de 9 virou para baixo, sim, gerou venda agora no fechamento e o after já está aberto. Olha só, o after já está aberto para vender agora é 27,86. Tá? Por isso que para operar a média tem que ficar atento para operar no fechamento do candle alguns minutinhos antes de vender. O Ronaldo questionou: a entrada no milho é no fechamento de hoje ou na perda da mínima amanhã? Ronaldo, questão de gosto. Tá? Eu opero no fechamento. Por quê? Porque pela minha experiência eu já fiquei muito fora de muitos trades. Tá? Então, como eu não quero ficar fora de trade, eu entro no fechamento. Amanhã tem muita chance do mercado já abrir abaixo da mínima de hoje. Sim, Diógenes, eu já fiz a venda. Eu faço a venda uns 15 minutos antes do pregão fechar. Tá? Então eu fechei a posição que eu estava comprado e virei para venda. Tá? Muito bem. Você não está com a média aritmética, Chaves? Você não. A média é exponencial. Será que você não está com a média aritmética? Vamos ver. Ó, você está com a média aritmética. Provavelmente seja isso, tá? Se não for isso, eu não sei. Você tem que entrar em contato com o pessoal aí que te dá assessoria nesse sentido. Não sei se é o MetaRobôs aí, não sei. Quem vai poder te ajudar, tá? Vlad, esse modelo pode ser utilizado com sucesso para ações? Não sei, David. Tem que testar. Tá? Tem que testar. Somente um backtest vai poder te validar isso. Não sei te dizer. Eu opero somente o boi somente na compra e milho na venda e na compra. Vlad, VEG sinalizou um sinal de venda, disse o Márcio, devido ao posicionamento das médias 21, 50, 200. Fiquei incomodado. Outro ponto que o volume foi abaixo da média. Poderia comentar? Claro, vamos dar uma olhada. VEG 3, de fato, está testando o suporte. O mercado não chegou a perder o suporte. Tá? Ou perdeu, mas perdeu muito rente. Você concorda que o suporte era na faixa dos 18,10, 18,08, o mercado fechou em 18,05? Fechou muito próximo, né? Além disso, um outro ponto que incomoda essa venda é o fato do mercado já estar caindo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias seguidos. Cara, vender depois de 6 dias de queda em cima de uma zona de suporte não é uma venda confortável, eu concordo em grau, número e gênero. Tá? Diógenes coloca: Vlad, Ibov caiu, porém Petro e Vale conseguiram se segurar, mas não sabemos até quando. Cara, nunca sabemos até quando nada em relação ao mercado. Nunca sabemos, né? Não em relação à movimentação da Vale ou da Petro, em movimentação a qualquer mercado, né? A gente nunca sabe exatamente qual é o movimento que o mercado vai fazer. Não só nós, ninguém sabe. E quem diz que sabe isso e tem certeza disso, se alguém falar isso para vocês, esconda as suas carteiras. Tá? Ninguém sabe o que o mercado vai fazer. Pode postar o link para as planilhas da LS, diz o Daniel. No site, Daniel. Dá uma olhadinha ali no nosso site. Deixa eu abrir aqui para ti, ó. Então aqui, materiais, planilhas. Ó, Leandro Stormer, barra central, tracinho, de, tracinho, planilhas. Várias planilhas úteis. Tá? Gratuitas, a única que não está gratuita aqui é a planilha de long e short, que é para quem fez o curso somente. Planilha de cointegração. O resto está tudo gratuito. Oh, beleza. Tá aí. Zufo, Vlad, tem algum local que nós conseguimos ver os calls e trades que vocês fazem? Sou cliente da XP há tempos, assisti LS Live por lá. Zufo, a gente passa os trades aqui no LS Live, tá? Que é a nossa área destinada aos clientes Leandro Stormer. Tá? Nós tínhamos um espaço no site para atualização dessas operações, que por hora não está disponível por conta de questões burocráticas. Tá? Aqui no site a gente só tem acompanhamentos dos modelos, os resultados dos trades alinhados com alguns modelos que a gente ensina. Tá? Mas os calls, na verdade a gente não dá call, né? A gente só aponta os trades que enquadram dentro dos nossos modelos. Tá? Então, primeiro ponto, a gente não dá nenhum tipo de call. Tá? A gente só alerta os papéis que se enquadram dentro dos nossos modelos.
Tá? E isso é postado aqui no LS Live, que é a nossa área destinada aos clientes. Brenin, tem planilha para cálculo de imposto de renda? Não, Brenin, não tem planilha para cálculo de imposto de renda, porque nós somos parceiros da Calc1. Calc1 é uma ferramenta barata de R$15 que você paga, e ela calcula tudo automaticamente para você, sem maiores problemas. Bruno, temos alguma divergência do IFR de 14 no Ibovespa? Sim, já tinha comentado dessa divergência, né? Temos uma divergência sim, ainda é válida. Amanhã, se o IFR virar para cima, a gente vai poder afirmar que nós temos uma divergência tripla. Tá? Se o IFR fizer isso aqui amanhã, é uma divergência tripla. Por enquanto, é uma divergência dupla que continua válida. Tá bom? Tivemos entradas hoje, diz o F. Pazanotto. Sim, F. Pazanotto. Acabamos de postar em texto logo abaixo. Tá? Que foi Bema, 3 na venda. E a segunda posição em SLC3 acionada. Feito. Vamos lá. Alguma possibilidade de compra em CSNA3? Esperando um possível repique de curtíssimo prazo? Sim, Cícero. É um possível papel. Até gostei. Ah, sim, já tinha anotado ela, que está nos destaques, que eu vou abordar no farol. É um papel que está deixando um candle branco em cima de uma zona de suporte. Esse papel está perdendo força dentro da tendência de baixa. Afirmo isso porque o IFR me diz isso, não é eu que acho isso, é o IFR me falando isso. Tá? Eu tenho aqui uma divergência de alta. Eu tenho a Advanced Break Up. A LTB aqui do IFR já foi rompida 2 vezes, né? Essa e essa. Okay. O que me diz o seguinte, o mercado tende a romper essa LTB. Aqui já foi rompida, né? Ó. Como o mercado rompeu e voltou para baixo, então eu sou obrigado a atualizar, né? Então tá aqui. Isso me diz que há uma grande possibilidade do mercado romper essa LTB, porque no IFR já foi rompida. Então, entrada dentro dessa ótica, se isso seria na superação da máxima de hoje, amanhã. É uma entrada correta, desde que você entenda que é um trade de retorno a médio, tá? Que carrega um risco um pouquinho maior do que operar a favor da tendência. A resistência fica em 4,50. Depois de 5 dias de queda, o mercado deixa candle branco com divergência de alta. É aquele típico trade que todo mundo fala mal e que ninguém faz por medo. E são os que costumam convergir e ir muito bem. O Mineiro, faz uma ótima pergunta que vale a pena ser respondida. Ganho a maioria dos trades, mas os que perco levam tudo e mais um pouco. Meu problema é querer embolsar o lucro rápido demais. Como lidar com o time dos stops? Mineiro, a tua questão é muito boa, é excelente. E ela mostra o quão difícil, ela só ilustra, né? O quão difícil é operar no intraday. É muito difícil, é por isso que a maior parte das pessoas não consegue encontrar sucesso nesse time frame, né? Porque nós temos vários inimigos. O inimigo número 1 é a inconsistência dos sinais, tá? Seja do sinal técnico, grafista, seja do sinal de backtest, né? Ele é menos confiável. Quanto mais sinais eu tenho, mais difícil é aquele sinal se replicar no futuro, por incrível que pareça. Tá? Nós temos os inimigos dos custos. Tá? E não é só custo de corretagem, o pessoal se engana. É o custo de emolumentos. Tá? O custo de emolumento ele responde por 60% do custo em geral, tá? No longo prazo. O emolumento é muito caro. Por isso que eu evito operações no intraday. É muito caro. Tá? Nós temos também o inimigo do tempo. Ou seja, eu posso estar certo na direção do mercado, mas pode não ter tempo para o mercado ir até lá. Né? Então o tempo ele é um inimigo. E sem sombra de dúvida, o maior inimigo do day trader é ele mesmo, é a emoção de operar o mercado. É muito difícil porque cada trade que você faz, a gente estava tendo até uma discussão hoje na LS Live sobre isso, eu que trouxe esse tema inclusive, cada trade que você faz, seja ele negativo ou positivo, ele tem um impacto no próximo. Tá? Então se você tem um trade lucrativo, é muito difícil você não se sentir eufórico.
poxa, fiz um trade, ganhei 500 reais, ganhei 1.000 reais. O próximo trade você vai ser negligente, você vai aceitar um sinal menos confiável, né? Vai entrar em qualquer sinal mais tranquilo. Se você tem um trade no negativo, no loss, você vai evitar entrar nos próximos sinais, né? Ou você pode ficar com medo de entrar, ou você vai querer entrar em qualquer sinal só para tentar recuperar. Entra naquela ilusão do tentar recuperar. Tá? E o que tu está passando é muito complexo, é explicado pelas finanças comportamentais, né? O ser humano ele é muito mais avesso às perdas do que aos ganhos. Então é assimétrico a relação do ser humano com a perda e o ganho. Ele aceita muito mais, por incrível que pareça, perder do que continuar ganhando num trade. Isso já é provado, foram feitos vários estudos acadêmicos, inclusive, sobre esse assunto. Então não te preocupa, você não é um ET. A maior parte das pessoas funciona exatamente assim. E para operar no mercado você tem que atuar como a maior parte das pessoas não atuam, né? Que é tentar fazer exatamente o oposto do que a maior parte das pessoas faz. Né? Ou seja, tentar maximizar os ganhos. Isso é facílimo de falar, mas é dificílimo de fazer. Quem opera sabe. Tá? Então uma solução para isso, mineiro, pode ser o seguinte. Eu não sei se é isso, mas pode ser que sim. Com os meus alunos, com os clientes que conversam comigo, na maior parte das vezes costuma ser o tamanho da posição. O cara entra muito pesado. E aí no loss, quando ele toma aquele loss, ele tem medo daquele prejuízo. Então ele encurta o stop, ou se ele é estopado, ele fica com medo do próximo trade, mínimo sinal ele já cai fora. Ele interfere no trade. Tá? Então a primeira dica que eu te dou é tenta diminuir o tamanho da posição. Pode ser isso que esteja te atrapalhando. Se não for isso, você tem que tentar te conscientizar que quanto mais você interferir, né, pior tende a ser o teu resultado. Tá? Eventualmente um robô possa te ajudar. Embora o robô não obrigatoriamente vai ser a solução, porque o robô pode ser desligado. Né? Tem muita gente que acha que o robô é a solução, vai lá, contrata um robô, põe o robô a executar, o robô toma um stop, que o cara faz, desliga o robô. Aí no próximo sinal o robô não entra. E aí, o que adiantou o robô? O robô é excelente? É excelente. É um ótimo amigo do trader, desde que ele use da maneira correta. Ok? Maravilha. Então, várias dicas aqui. O pessoal acabou dando, o boleiro aqui colocou, parece mais fácil um psicólogo ganhar dinheiro no mercado do que um economista. Inclusive, boleiro, aqui no próprio vídeo dos livros comentados, né, eu falei daquele livro do Alexander Elder, o Trading for a Living, em que ele faz uma analogia muito legal com os alcoólatras anônimos, do trader e dos encontros dos alcoólatras anônimos. É muito legal, eu falo em detalhes aqui nos livros. Tá? Enfim, eu me despeço, o papo tá bom, queria ficar mais um pouquinho, mas não posso, tenho que gravar o Visão, tenho que me organizar. Deixo um abraço a todos, voltamos a conversar amanhã, bate-papo de abertura com o Storm. Até mais.